Fala pessoal, tudo bem? Então estou gravando essa aula com o intuito de fazer uma revisão para os alunos que vão fazer a prova de recuperação, ok? Então essa aula é voltada para a prova de recuperação. São alguns detalhes aí que eu acho que são fundamentais para vocês poderem fazer a prova. Então, começando pela classificação e função dos dentes. Então a gente consegue aí classificar os nossos elementos dentais através de grupos, quadrantes, notação e função. Então, se tratando agora dos grupos, a gente pode então dividir aí em 4 grupos os nossos elementos. Eles vão estar distribuídos aí tanto na maxila como na mandíbula. Então, os incisivos, central e lateral, grupamento dos caninos, grupamento dos premolares e dos molares. Tá? Então, premolares e molares eu coloquei aos pares em uma mesma emercada, ou seja, nós vamos ter dois. Primeiro premolar, segundo premolar. Primeiro molar e segundo molar. Se a pessoa tiver os sisos na boca, aí nós vamos ter 3 molares em uma hemiarcada. Primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Então, aqui nessa imagem a gente consegue observar uma hemiarcada, tá? Então, essa da esquerda uma hemiarcada, onde a gente pode observar os dois incisivos, central e lateral, um canino, 2 premolares, primeiro premolar e segundo premolar, e 3 molares, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar, se por acaso a pessoa tiver o terceiro molar, o siso. E a notação? A notação, então, é dada por 2 algarismos, onde o primeiro vai indicar o quadrante e o segundo o dente, tá? Então, aqui a gente está olhando direita e esquerda, mas a esquerda está na direita e a direita está na esquerda, tá? Então, o que está mostrando isso para mim? Isso significa que eu tô vendo a pessoa, tá? Então, imaginem que a tela é uma pessoa que vocês estão vendo, tá? Essa pessoa, então, ela vai ter o lado direito dela, né? Como eu estou olhando a pessoa, o lado direito dela vai estar no meu lado esquerdo e vice-versa. O lado esquerdo da pessoa vai estar no meu lado direito, tá? Então, vocês podem sempre imaginar vocês, tá? Então, vocês, lado direito, primeiro quadrante superior. Lado esquerdo, segundo quadrante superior, tá? Na mandíbula agora, lado esquerdo, terceiro quadrante inferior. E o lado direito, quarto quadrante inferior, ok? Se a gente estiver vendo uma pessoa de frente, isso vai ser invertido. A direita da pessoa vai estar na sua esquerda e a esquerda vai estar na sua direita, ok? Então, o primeiro número é o quadrante e o segundo é o dente, tá? Então, central, lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar, então é em ordem crescente, tá? Central 1 e a partir daí a gente começa a aumentar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e se tiver o siso, 8, ok? Do lado esquerdo a mesma coisa, a única coisa que muda é o número do quadrante, né? Então se a gente está falando do lado esquerdo da pessoa, a gente está falando do segundo quadrante superior, tá? Número 2. E assim sucessivamente. Então quando vocês estiverem no laboratório, né, trabalhando no laboratório, é dessa maneira que a gente vai se relacionar com os dentes, tá? Vai ter que fazer um tipo de serviço no elemento 22, no elemento 45, né? Do elemento 44 ao elemento 36, beleza? Então é uma que a gente vai conversar com o dentista ou com um outro técnico a respeito dos elementos dentais. E função? Então aí os nossos elementos têm uma função. A gente divide eles em grupamentos e dentro desses grupamentos cada elemento tem uma função, tá? Então os incisivos, eles têm a função de cortar os alimentos. Caninos rasgam os alimentos. Os premolares esmagam e moem os alimentos e os molares trituram, ok? Então assim, premolar e molar, eles vão fazer assim basicamente a mesma função, tá? São os elementos posteriores, são os elementos ali que a gente acaba mais utilizando na hora que a gente está mastigando, moendo os alimentos, tá? Então, esmagar, moer e triturar a gente pode relacionar tanto com os pré-molares como com os molares.
E aqui nessa imagem, então, pessoal, a gente está observando a face vestibular e a face proximal de um elemento dental. A gente consegue dividir, então, em terços os nossos elementos para que fique mais fácil a visualização, tanto das inclinações e das convergências, como dos detalhes anatômicos, ok? Então, nessa imagem do lado esquerdo, primeiro, eu consigo observar a vestibular de um dente, tá? E os terços, então, eles vão se dar no sentido vertical e no sentido horizontal. Olhando pelo sentido primeiro vertical, lá da cervical do meu dente para a ponta de cúspide, tá? Ponta de cúspide ali do canino. Então, eu vou ter o terço cervical, o terço médio e o terço incisal do meu dente. Então, eu estou vindo lá da cervical para incisal. Terço cervical, terço médio e terço incisal. E se eu olhar agora de mesial para distal, no sentido horizontal, eu vou ter o terço mesial, o terço médio e o terço distal. E na imagem da direita, eu estou olhando o meu dente por proximal, tá? Então, a mesma coisa, eu vou ter os terços verticais e os terços horizontais, tá? Então, primeiro nos terços verticais, o que eu vou ter? Eu vou ter o terço cervical, terço médio e terço incisal. Então, eu estou vindo lá da cervical para a ponta de cúspide, para incisal, ok? Então, terço cervical, terço médio e terço incisal. E no sentido horizontal, de vestibular para lingual, eu vou ter vestibular para lingual ou para palatina, né? Eu vou ter o terço vestibular, o terço médio e o terço lingual, se for um canino inferior, e terço palatino, se for um canino superior, ok? Isso se dá também para os dentes posteriores. E o que vai mudar? Vai mudar que ao invés de ser terço incisal, vai ser terço oclusal, ok? Porque os posteriores eles não têm borda incisal, tem uma face oclusal. Então, ao invés de ser terço incisal, vai ser terço oclusal nos posteriores. Então, aqui, ó, os posteriores. A gente tem, então, num sentido mésio-distal, tá? E num sentido vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual, ok? Então, o que eu vou ter? Se a gente tiver no sentido mésio-distal, tá? De mesial para distal, eu vou ter terço mesial, terço médio e terço distal. Normal, igual aos anteriores, ok? A única diferença que muda é quando a gente olha ele pela proximal, certo? Se a gente olhar ele por proximal, a gente vai conseguir ver o terço vestibular, o terço médio e o terço palatino, tá? E as estruturas anatômicas comuns a todos os dentes. Então, todos os dentes vão apresentar essas características, seja os dentes anteriores ou os posteriores, ok? Então, linha do colo ou linha cervical, bordas, bossas, linha equatorial e cristas marginais. Então, aqui eu tenho a linha cervical, certo? Ou linha do colo, é aquela linha que vai ser ali, então, a divisão entre o dente, né, a coroa dental e a raiz, e ela é uma linha sinuosa, ela não é contínua, né? Ela é côncava na proximal e convexa nas faces livres, ok? Aqui então eu tenho as bordas. As bordas, elas são linhas de transição, tá? Entre as faces vestibular e as faces proximais, tá? E entre as faces palatina e as faces proximais, ou seja, entre as faces livres e as faces de contato, ok? Então essa borda ela vai ser ali a transição, o limite de onde acaba a vestibular e começa a proximal, ou o limite de onde acaba a palatina e começa a proximal, ou o limite de onde acaba a lingual e começa a proximal. Aqui eu tenho as bossas, né? Então é aquela região de maior volume nas faces livres. Nos anteriores, a bossa vestibular mais localizada para a cervical e a bossa palatina ali mais ou menos na região do cíngulo. Nos dentes posteriores,
a bossa vestibular mais voltada para a cervical e a bossa da palatina ou da lingual mais voltada para o terço médio do meu dente. E aqui a linha equatorial. Essa linha equatorial é a região de maior volume do dente, tá? Então, se a gente pegar o dente e traçar com uma lapiseira assim, ó, o contorno dele dá, né? Só traçar a lapiseira assim ao redor dele, a gente vai observar que ele vai ter uma linha, tá? Então, para cada dente, para cada pessoa, para cada elemento individual, a gente vai ter um tipo de linha equatorial, tá? Que é nada mais nada menos que o encontro das bossas. Então, a gente traça lá da vestibular, passa pela proximal, vai lá pela palatina ou lingual, vem pela distal e termina o contorno. Essa linha, então, vai dar para a gente a região de retentividade do dente e a região expulsiva do meu dente, tá? Então, para determinados tipos de prótese, a gente precisa saber delimitar bem essa linha. Por quê? Porque uma prótese precisa ficar retentiva, ela precisa travar na boca, tá? Então, a gente precisa saber qual que é essa linha equatorial do dente. E aqui nós temos as cristas marginais, tá? De conformação cilíndrica, está presente tanto nos anteriores como nos posteriores, ok? Sempre localizada ali, ó, né, na face mesial e na face distal, tá? Mas assim, não é bem na mesial e na distal, não é no ponto de contato de um dente com o outro, tá? Ela está localizada na extremidade mesial e na extremidade distal do meu dente, tá? Mas nos anteriores ela está localizada na face palatina e nos posteriores ela está localizada na face oclusal. E as estruturas anatômicas, então, exclusivas agora dos dentes anteriores. Então, somente os anteriores vão apresentar essas características. Lembrando que nos superiores os detalhes são mais evidentes do que nos inferiores. Então, quais são essas estruturas? Cíngulo, fossa lingual nos inferiores e palatina nos superiores. Forame cego, que pode estar presente no lateral e às vezes no canino. Sulcos e lóbulos de desenvolvimento. Borda incisal, mamelos, crista mediana no canino e a gente pode acrescentar aí também a ponta de cúspide, né, que o canino, apesar de ele ser um dente anterior, ele apresenta uma ponta de cúspide. Então aqui a gente tem a imagem aí. Olhando pela palatina, a gente consegue observar o cíngulo, a fossa e o forame cego, tá? A crista mediana a gente consegue observar no canino também. Sulcos, lóbulos de desenvolvimento e mamelos, tá? Nós conseguimos observar. Pode estar presente nos anteriores, tanto no central canino e lateral, ok? Mas é mais evidente em central e lateral, principalmente os mamelos, tá? Os mamelos estão mais presentes em centrais e laterais. Já os sulcos e os lóbulos de desenvolvimento estão presentes em todos. Aí entram as variações anatômicas, né? Tem pessoas que vão apresentar uma característica mais, né, evidente desses detalhes e tem outras pessoas que vão ter esses detalhes mais suaves, mais sutis. E aqui, olhando por uma vista proximal, a gente tem aí a crista mediana do canino, da face palatina, que a gente consegue observar também vendo a própria face palatina. E agora vamos para as estruturas exclusivas dos dentes posteriores. Então, somente os dentes posteriores vão apresentar essas características, ok? Então, são as cúspides, que são unidades funcionais dos dentes posteriores, né, com aquele formato piramidal. As vertentes, que a gente vai possuir tanto as vertentes lisas ou externas, como as vertentes internas ou triturantes, certo? As arestas que a gente vai ter são as arestas longitudinais e as arestas transversais. Os sulcos principais, que vão de mesial para distal, e os sulcos secundários que partem, né, dos sulcos principais, entalhando as vertentes dos dentes, né? Então, eles são mais profundos à medida que eles saem do sulco principal e à medida que eles vão subindo nas vertentes, eles ficam mais rasos. A crista oblíqua ou ponte de esmalte, né, ela vai estar presente então tanto no primeiro molar superior como no primeiro pré
inferior, fossa central, fóssulas, né, que a gente vai apresentar então lá na oclusal, mesial, distal, e as fossetas, que elas vão partir do sulco ou ocluso vestibular ou ocluso lingual ou palatino, certo? Então ela vai estar localizada nas faces livres, vestibular, palatina ou lingual. E as curvas de oclusão? Curvas de oclusão nós temos duas. A curva de Spee, tá? Então observem a imagem. A curva de Spee, ela é uma curva sagital. Por que sagital? Porque nós temos o plano sagital mediano, tá? Que divide o corpo humano aqui, ó, se a gente traçar uma linha bem no meio da ponta do nariz e dividir o nosso corpo, a gente vai ter então esse plano sagital mediano, tá? Então ela é uma curva sagital, por quê? Porque ela está seguindo esse plano sagital mediano e ela é uma curva antero-posterior, ou seja, ela vem de anterior para posterior, ascendente. Então, a partir do canino, os elementos posteriores ficam em torno de 1 milímetro acima, tá? Então, observem agora essa frase. No sentido ocluso cervical. Então, imaginem a coroa do meu dente, tá? Da oclusal para cervical, 1 milímetro acima, nos dentes superiores. Então, se a gente estiver vendo os dentes superiores, a partir do canino, tá? O primeiro premolar superior, ele vai ter que estar 1 milímetro acima, no sentido ocluso cervical. Então, de oclusal para cervical, tá? Ele vai ter que estar 1 milímetro acima, ou seja, o canino ele vai estar um pouquinho mais baixo do que o primeiro premolar superior. O segundo premolar superior ele vai ter que estar 1 milímetro acima, no sentido ocluso cervical, então de oclusal para cervical, do que o primeiro premolar superior. E assim sucessivamente. Então a gente vai começar a ter uma pequena escadinha, tá? O canino está um pouquinho mais baixo, o primeiro premolar superior está um pouquinho mais acima, o segundo premolar superior está um pouquinho mais acima, o primeiro molar superior um pouquinho mais acima, segundo molar superior um pouquinho mais acima, tá? E nos inferiores, no sentido cérvico-oclusal, então de cervical para oclusal, tá? Então o canino, ele vai estar numa posição, o primeiro e o segundo pré, às vezes na mesma linha ou um pouquinho mais para cima do que o canino. E o primeiro molar e o segundo molar vão acompanhando. Então, um pouquinho mais para cima do que o segundo premolar e o segundo molar um pouquinho mais acima do que o primeiro, ok? Então, é em torno de 1 milímetro. Isso pode ser menos, pode ser 0,2, 0,3, 0,4, tá? Isso vai variar aí de acordo com cada curva de cada pessoa. E também temos a curva de Wilson, tá? Então a curva de Wilson é uma curva lateral, de uma ponta de cúspide até a outra ponta de cúspide. Então um exemplo que eu dei aí, da ponta de cúspide do 14 até a ponta de cúspide do 24, tá? Ou igual tá na imagem aí, ó, da ponta de cúspide lá do primeiro molar inferior, do 36, até a ponta de cúspide do outro primeiro molar inferior, 46, tá? Então essa curva ela vai dar a posição do elemento dental comparando as duas emercadas, no sentido ocluso cervical. Então vai me dar a posição desse dente. Um dente está mais para cima do que o outro, um dente está mais para baixo do que o outro. Esses dentes, comparando as duas emercadas, eles vão estar numa mesma posição favorável para mastigação ou não, tá? Então a curva de Wilson me mostra isso. E por último, pessoal, as cúspides, certo? Então temos as cúspides VIPs e as LIVs. As VIPs, vestibular inferior, palatina superior. Então elas são cúspides de trabalho ou de suporte. E as cúspides LIVs, lingual inferior e vestibular superior, que são chamadas de cúspides de balanceio ou cúspides não funcionais, ok? Então o contato das cúspides VIPs vai se dar da seguinte forma: ponta de cúspide com fundo de fossa, tá? Então, a cúspide vestibular inferior vai cair lá dentro do fundo da fossa do superior, tá? E a cúspide palatina superior, ela vai cair dentro do fundo da fossa, ok? Então, é ponta de cúspide com fundo de fossa, beleza?